muita gente acha que ter um cardápio muito grande faz parte para poder atender todo mundo. Então fala assim, eu vou colocar 50 sabores, 60 sabores, 70 sabores. Eu já peguei cardápios para montar fichas técnicas, fichas de custo, que tinha 100 sabores, 120 sabores. Na grande maioria das vezes, o dono ele tem medo do cliente ligar e falar assim, e tal pizza? Poxa, essa daqui a gente não tem. Então não vou comprar. Então não vou ser cliente de vocês. A gente pensa nisso. Eu sei porque quando eu montei minha primeira pizzaria, eu ficava pensando, mas se eu não tiver pizza para todos os gostos, a pessoa ligar aqui e eu não tiver a pizza que ela quer, ela vai comprar na concorrência. Aí o meu cliente vai embora. Aí meu cliente não fica fiel. Mas, deixa eu te falar uma coisa que você tem que começar a virar uma chavinha como eu virei dentro da minha cabeça. É claro que a gente tem um apego emocional ao cardápio da gente, né? A gente faz com carinho, a gente faz com cuidado, a gente faz achando que tudo que tá ali é muito legal. Mas um cardápio grande demais, na maioria das vezes, não é estratégia. É exatamente para que a gente se sinta mais protegido emocionalmente, para que a gente, como dono de pizzaria, se sinta mais protegido emocionalmente. Porque, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui agora, para vocês que estão me vendo, e gostaria que vocês comentassem aqui. Comenta aí, se você tivesse certeza absoluta de não perder cliente, um ou outro, você teria a quantidade de sabores que você tem no seu cardápio hoje? Quantos sabores você tem aí? 30, 40, 50, 70, 80, 100? Tem gente que ainda apresenta com orgulho, né? Aquele cardápio, mais de 100 sabores de pizza. Se você tivesse certeza absoluta de não perder gente, de não perder cliente, você teria essa quantidade de sabores no seu cardápio? Responde aí pra mim. Vocês que estão aí, coloca aqui no comentário. Ou você tiraria metade? Deixaria só metade do que você tem? É aí que mora a verdade. É aí que mora a grande pegadinha. É aí que mora, como eu costumo falar, o pulinho do gato. Sabe por quê, gente? Existe um grande problema na forma como a gente pensa. Tô falando a gente porque eu também sou dona de pizzaria. Eu também vivi todos esses problemas e todas essas dores aqui, ó, na pele. E hoje eu vivo na pizzaria dos meus clientes. Hoje eu vivo quando eu vou montar uma pizzaria. Hoje eu vivo quando eu vou organizar uma operação numa consultoria presencial, por exemplo, numa consultoria online de montagem de cardápio, de precificação, que é a minha consultoria 360 graus, onde eu monto tudo, ficha técnica, cardápio, ficha de custo. O dono pensa assim, olha, e se você se identificou, pode escrever aí, me identifiquei, é isso que eu penso. Quanto mais opção eu tiver, mais eu vendo. Quanto mais opção eu tiver, mais gente eu abraço e mais fácil de vender. Isso teoricamente parece lógico, né? Porque teoricamente é uma lógica, se você tem muita coisa, você vende muito, né? Mas deixa eu te mostrar, te falar aqui muito claramente o que eu senti que acontece quando você tem um cardápio muito extenso, seja em quantidade de pizza, seja em quantidade de itens, porque tem gente, eu até fiz uma postagem hoje, depois deem uma olhadinha lá, deixem um comentário de vocês, na postagem no @chefedrimoraes, no Instagram, aonde eu falei isso. A gente pensa assim, poxa, não tô vendendo, tá vendendo pouco, né? Então, acho que eu vou aumentar a quantidade de pizza. Aí vai lá, você tem 25 pizzas, você aumenta para 40. Porque estava vendendo pouco, você acha que é porque você tem pouca coisa. Continuou vendendo pouco, acho que eu vou começar a vender pastel. Aí você vai lá e aumenta mais o seu cardápio, tá? Com um monte de pastel lá. Olha, o pastel e as pizzas não estão indo muito bem. Então, acho que eu vou colocar hambúrguer. Aí você coloca hambúrguer. Eu vou colocar macarrão frito. Aí você coloca. Daqui a pouco, você tem um cardápio com 200 itens. E na prática, pra gente que é dono de pizzaria, sabe o que acontece ao invés de você ter o resultado que você espera, que é vender muito? Na prática, o que acontece é o seguinte, você deixa o seu estoque inflado, cresce, aumenta, as suas compras dobram, triplicam,
Aumenta o desperdício, porque o controle de um estoque muito grande não é muito simples de ser feito. Então, aumenta o desperdício, é coisa que vence e ninguém vê. Sabe por quê? Porque você coloca pizza, salgado, pastel, lanche, hambúrguer, macarrão frito. Você vai ter um volume muito grande, a sua venda vai se pulverizar nesse volume muito grande e o seu estoque tá lá. Gigante. Então, se você vende pizza e não vende pastel, provavelmente você vai ter matéria-prima indo para o lixo e vencendo. Se você vende pastel e não vende o salgado, provavelmente você vai ter matéria-prima vencendo. Então, aumenta-se o desperdício, aumenta o erro na produção, porque quanto mais coisa para fazer, mais a possibilidade de erro. Aumenta o tempo de preparo, porque quanto mais coisa para fazer, mais equipe você tem que ter. Mais gente você tem que ter dentro da cozinha. Aí, se a sua administração, se os seus processos não são claros, maior possibilidade de erro, maior tempo para as coisas saírem de dentro da cozinha, porque você fica naquela, frita uma coisa, assa outra, cozinha outra, tempera outra, chapa outra. E aumenta também uma coisa muito importante que define a compra ou não: a indecisão do cliente. É isso mesmo. A cabeça da gente fica louca quando vê muita coisa. O cérebro da gente fica perdido com a quantidade de informações que você tem ali no seu cardápio. Aí o cérebro fala assim: meu Deus, gastar toda essa energia para comprar comida? Ai, não. Vai para outro lugar que tem um cardápio mais simples. Porque eu vivo falando aqui para vocês, o nosso cérebro, gente, geneticamente, de criação, o nosso cérebro não nasceu para gastar energia. Ele nasceu para poupar energia. É primitivo do homem poupar energia para coisas importantes. Então, o cérebro, quando vê toda essa grande confusão de ingredientes, toda essa grande confusão de coisa, o cérebro fala assim: gente, é muita energia para fazer um pedido, pelo amor de Deus, vai para outro lugar. Ou talvez a primeira vez você até compre, mas na segunda vez você fala: ai não, passar por aquilo tudo de novo para conseguir comprar uma pizza ou conseguir comprar alguma coisa para comer. Ai não, vou procurar outro lugar que tenha um cardápio mais curto. É exatamente assim que o nosso cérebro funciona quando a gente fica indeciso, quando a gente fica confuso para fazer uma escolha. E você sabe o que não cresce na mesma proporção? Seu lucro. É isso mesmo. Seu lucro não cresce na mesma proporção. Porque volume, ainda que você venda muito, ainda que você consiga driblar desperdício, complexidade operacional, erro de produção, tempo de preparo, indecisão do cliente, volume de venda não significa lucro. Se você já esteve nessa live, se você é meu aluno, vocês sabem que isso é um bordão que eu tenho. Volume de venda não é lucro. Principalmente se você está esperando que vender esse monte de coisa compense falta de precificação, falta de ficha técnica, margem mal construída, porque você não conhece as suas margens de venda, você não conhece o seu percentual de lucro e você está achando que meter um monte de coisa lá e vender um monte de coisa vai resolver. Novidade! Quanto mais coisa você tem, maior o buraco para você cair dentro. Se você estiver precificando errado e vendendo pelo preço errado. Você pode vender 300 itens no dia. Tá cansado, tá estressado, tá com uma equipe gigante, tá trabalhando que nem um louco, tá com estoque gigante de dinheiro parado ali dentro. Estoque é capital de giro, não pode ficar parado, tem que girar. E ainda tá apertado financeiramente. Gente, eu vejo isso todo dia. Todos os dias alguém me fala: ai, chefe, olha, eu não tô vendendo, eu já faço pizza, vendo açaí, faço macarrão frito, mas não tá vendendo? O que você acha de eu colocar hambúrguer? Eu falo: eu acho que você tem que repensar a sua operação antes de colocar qualquer outra coisa. Porque dificilmente a sua falta de venda vai ser falta de variedade de produto. Principalmente se você já definiu o seu público-alvo. Principalmente se você já definiu com quem você quer conversar. Por que a gente tem esse medo, né?
de tirar a coisa do cardápio, de ter um cardápio mais enxuto. Gente, vocês conhecem a Domino's? Quem é que conhece a Domino's, coloca um joinha aí pra mim. Quem conhece a Domino's, coloca um joinha aí pra mim. Põe um joinha aí no bate-papo. Quem conhece a Domino's? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Domino's é a maior rede de delivery de pizza do mundo. E se vocês entrarem no cardápio deles, tem uma média de 14, 15 sabores. Já contando com outras coisas que eles estão pondo agora, tá? Antigamente era só 6 sabores. Agora chega nos 14 aí, porque tem umas outras coisinhas que eles implementaram lá no Brasil. Tá? E é a maior rede de pizzarias delivery do mundo. Jean, é a melhor pizza que você já comeu na vida? Da Domino's? É a melhor pizza do mundo pra você, Jean? Rafael, que entrou agora. Lori, a Domino's é a melhor pizza que vocês já comeram no mundo. Por que que eles são a maior rede de restaurantes delivery do mundo de pizza? Agora, por que que a gente fica preocupado, né? Por que que a gente tem medo? É porque nosso medo é assim, ó. E se alguém pedir e eu não tiver? Se a pessoa pedir a pizza de camarão com lágrima de bebê panda e eu não tiver? Nossa, vai comprar na concorrência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa invertida agora. E se você estiver mantendo 20 sabores ali que as pessoas não querem? Ou às vezes você mantém 20 sabores a mais ali que vende uma por mês, 2 por mês. Quando eu faço a mentoria 360 graus, que o meu cliente me manda o cardápio e a gente puxa um relatório do que vende, do que realmente não vende, não é raro acontecer de ter 20, 30, 40 pizzas que não vendem. E estão ali no cardápio. Geralmente, o último cardápio que eu fiz tinha 78 sabores. A gente reduziu para 30. Porque eu sou louca e vou lá e corto as pizzarias do cardápio? Não! Porque as outras 48 não vendiam. 9 tá bom, né? Tem mesa. Jean, 48, reduzir para 15 sabores com adicional. 15 é bom. Não sei se você consegue, tendo todas as tradicionais e um diferencialzinho, se consegue. Tem que ter pizza doce, tá, gente? Pizza doce aumenta o ticket médio, pizza doce ajuda na venda, pizza doce, todo mundo te ajuda a aumentar o ticket médio. Tem que ter um cardápiozinho aí de pizza doce também. Se vocês me perguntarem o que é o ideal, eu diria para vocês, com pizza doce, uns 20, 20 e poucos sabores, no máximo uns 25. Eu monto cardápios com 45, 50 sabores, claro que eu monto, principalmente quando você vai abrir a pizzaria. Sabe por quê? Porque quando você abre a pizzaria, você ainda não sabe o que é o carro-chefe ali. Então, semana que vem eu tô viajando de novo. Tô indo lá numa pizzaria, que eu já montei e vou inaugurar essa pizzaria em Minas Gerais, em Juiz de Fora. O cardápio tem 45 itens, mas na segunda, terceira semana de venda, a gente já puxa o relatório, já entende o que está acontecendo e já começa a cortar. Isso aqui ficou um mês, não vendeu nada, não tem porque está no cardápio. 2 meses, essas aqui não venderam nada, arranca do cardápio. Percebeu que o cardápio começou a ficar pobre? Você começa a enxertar uma, enxertar outra, coloca pizzas sazonais, mas o seu cardápio mesmo, ele tem que ser simples. Você tem que entender o que você vende e o que você não vende, certo? Então, quando você tem 20, 30 pizzas que vende uma por mês, vende 2 por mês, tem mesa, mesmo com 9 pizzas, ocasionalmente vocês têm que olhar o que está vendendo, o que não está vendendo, porque às vezes você tem 15 pizzas e tem 2 que não vendem, arranca do cardápio, substitui por outra que talvez force a venda, que talvez atraia atenção. Mesmo cardápios curtos têm que ser estudados. Porque senão, gente, a gente começa a estruturar uma operação inteira baseada em exceção. Quando eu tinha pizzaria, eu tinha um cara, eu lembro até o nome dele, que só comia pizza de carne seca. Mas ele era o único que comia pizza de carne seca. Quando eu fui fazer a primeira revisão do meu cardápio,
Eu cortei 15 pizzas. A primeira que eu cortei foi a de carne seca. Aí o pessoal da pizzaria falou assim, ah, mas o fulano só come a de carne seca. Eu falei, então, mas a gente tem essa e essa que pode oferecer para ele. E infelizmente, se ele não quiser essa e essa, ele vai comprar de outra pessoa. Não tem porquê eu perder 5, 10, 15 vendas confundindo o cliente por causa de uma venda. E se o cara comprasse todo dia, mas ele comprava uma vez por quinzena, uma vez por mês. Desculpa, não dá para abraçar o mundo. Então, quando você estrutura a sua operação inteira com base numa exceção, isso é uma insegurança silenciosa. Tô falando de mim, tá, gente? Eu levei 8 meses para revisar meu cardápio, porque eu tinha essa insegurança. Ai, mas se eu tirar essa daqui, o fulano não vai comprar mais. Se eu tirar essa daqui, o fulano... Mas eram pizzas que eu vendia uma vez por mês, uma vez por semana, a matéria-prima estava no estoque, a minha equipe estava lá. Quando eu limpei o meu cardápio, eu reduzi 2 pessoas da minha equipe. Eu diminuí 30% do meu estoque. Eu consegui rodar mais enxuta. E pasmem, eu incluí um pouquinho mais de pizza doce, deixei meu cardápio de pizza doce brilhando e o meu faturamento não caiu, mesmo reduzindo o cardápio. Então tem muita coisa que a gente não faz conta, né? A gente pensa lá no fulaninho que não vai mais comprar. A gente não faz conta. Quanto mais sabor você tem, mais você dilui a sua identidade. Quanto mais produto você tem. Porque se você tem pizza, se você tem pastel, se você tem calzone, se você tem esfirra, se você tem açaí, se você tem sorvete, se você tem hambúrguer, você é forte no quê? Então você dilui a sua identidade, sua marca, você não é especialista em nada. Quando você vira a pizzaria que tem tudo, e quando você tem de tudo, o cliente escolhe pelo preço. E quando ele escolhe pelo preço, você entra na guerra errada. Você entra no movimento errado, no fluxo errado. Pizzaria forte. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Pizzaria forte não briga por preço. Ela é escolhida pelo que ela faz bem. Não fica brigando por preço. Então, cardápio muito inchado. É problema? Lógico que é problema. Estoque alto, capital parado, produto perda invisível, desperdício. Qual que é a solução? Analisa a sua curva de venda. O que é analisar a curva de venda? Falando aqui pra gente que é dono de pizzaria simprão. Analisar a sua curva de venda é puxar um relatório e ver nos últimos 2 meses o que você não vendeu ou vendeu pouquinho. E arranca fora. Já ouviram falar na OLX? Desapega, desapega, é do slogan dele. É isso, desapega, tá? Então, corta o que não gira e fortalece o que dá margem. Pizza de calabresa vende bem? Arranca aquelas que não vendem, coloca uma nova de calabresa, faz um lançamento dela. Cliente indeciso é um outro problema de um cardápio muito grande, demora no atendimento, frustração, pedido menor. Eu fui fazer uma mentoria num cliente, a mentoria 360, essa que eu sempre falo para vocês, que é um estudo de cardápio, de custo, de precificação. Por que a mentoria 360? Porque ela vê tudo isso, ela dá um giro total, desde o seu cardápio até toda a parte de custo, precificação, margem, ponto de equilíbrio. Eu entrego isso pronto na mão de vocês. E aí o cara me falou que 70% das pessoas, que o aplicativo tinha alertado ele, que 70% das pessoas que entravam no link para comprar, não compravam, saíam. E aí eu fui ver o cardápio dele, 100 sabores, só de calabresa tinha 17. É mole para vocês? Ele perdia 70% de venda. Ao invés de vender muito, porque tinha muita coisa, era o contrário. As pessoas entravam cansadas, loucas para comer, sem paciência, batiam o olho em sem sabor, tudo meio repetido, tudo meio parecido. Calabresa com cebola, calabresa sem cebola, calabresa com milho, calabresa sem milho, calabresa com requeijão, calabresa sem requeijão. Tudo meio parecido. E ele falava, ai, que tédio, não vou. Não vou perder meu tempo aqui, não. Isso é um fato. Outra coisa, gente, terceiro problema é a margem diluída. Você trabalha muito e sente que nunca sobra. Por quê? Porque às vezes o seu dinheiro está parado dentro do estoque. Às vezes o seu dinheiro está parado em mercadorias que não saem. O que você tem que fazer? Construir um cardápio estratégico, um mix inteligente.
precificação baseada em CMV de verdade, não em sorte ou em achismo. Agora, eu quero que você pare e pense no cardápio que você tem hoje. Seu cardápio, ele foi construído assim, de forma estratégica, de forma que direcione o cliente a vender o que você quer vender. Será que o seu cardápio só foi crescendo porque você tem medo de tirar pizza? Porque tem uma diferença enorme entre você falar assim, eu vou aumentar um pouquinho meu cardápio agora, eu vou colocar um segundo item, além da pizza. Essa é uma expansão planejada. Você se planeja, você tira isso, coloca isso e isso, né? E tem a expansão que é acúmulo emocional. A gente vira acumulador de cardápio. A maioria não expande planejado, a maioria só acumula. Eu era dessas. Essa pizza é muito legal, vou colocar. Isso aqui é legal, vou colocar. Isso aí, gente, tem que ser igual roupa no guarda-roupa. Para comprar roupa nova, você tira 3 e doa. Então, para pôr um sabor novo, você tem que arrancar 3. Porque simplificar não é empobrecer. Vamos virar uma chavinha aí? Simplificar um cardápio não é empobrecer ele, é concentrar força e se tornar muito bom naquele número menor. Porque quando você reduz com inteligência, quando você reduz seu cardápio de forma inteligente, a sua equipe trabalha mais rápido, o seu estoque gira muito mais rápido, gira muito melhor, o seu desperdício diminui, a sua margem melhora. Então, trabalhar com muitos itens não é segurança de sucesso, não é garantia de sucesso. Sua marca ganha uma identidade, porque você começa a se fortalecer naquilo que tem ali no cardápio. O seu cliente decide mais rápido. Boa tarde, vamos chegar. O seu cliente decide mais rápido. Isso por si só, gente, já é um grande ganho. Cliente conseguir decidir rápido. Cliente conseguir entrar morrendo de fome, cansado, impaciente, bater o olho e falar, opa, olha que pizza incrível, essa daqui que eu vou pedir. Não precisa ficar lendo ali 15 sabores, 25, 70, 80. Ninguém tem mais paciência para esse tipo de coisa. Gente com fome tem menos paciência ainda. Agora, coloca 70 sabores, 80, 90, 100 lá para você ver. Quanto tempo a pessoa vai ficar sentada lá na sua mesa, sem ter giro? Porque só para escolher ela vai levar 20 minutos. Quanto tempo a pessoa vai ficar no WhatsApp falando com você? Porque um volume grande faz isso. A pessoa pede agora e só daqui 20 minutos, 25 minutos, que já podia estar com a pizza pronta, ela está escolhendo ainda. Porque o seu cardápio é gigante. Então, decisão rápida aumenta o seu ticket. Se você tem mesa e salão, principalmente. Quanto mais o cliente demora ali, menos o seu salão gira. Cardápio muito grande faz com que as pessoas fiquem ali plantadas. Ok? Então, bora rever esses cardápios, bora entender que volume de produtos não é lucro, volume de venda não é lucro. Agora, se você sente que trabalha muito, que vende bastante e ainda assim não está tendo lucro, bom, agora, se vocês que têm pizzaria estão trabalhando muito, no final do mês só estão pagando conta, tem que rever. Se você que vai abrir uma pizzaria tem medo de virar refém da operação e não ganhar dinheiro, também tem que se preparar bem. Se tem um conselho que eu daria para quem está começando agora, ou para quem está trabalhando muito e só está pagando conta, estuda. Conheça a sua operação. Porque provavelmente trabalhar muito, vender muito e o lucro não acompanhar, ou trabalhar muito e não vender, não é falta de sabor, provavelmente. Não é que você tem uma pizza ruim, porque tem muita gente aí, muita gente que a pizza é mais ou menos, tá vendendo um monte, abrindo segunda unidade, terceira unidade e ganhando dinheiro. Isso é falta de estratégia. Você sabe onde é que vocês aprendem estratégia? No curso online Fatias de Sucesso, na Academia Fatias de Sucesso. A academia tá aqui para isso, gente, para ajudar vocês. Mas é muito caro, R$ 133 por mês de um curso. Então, continua perdendo dinheiro sem conhecer a sua operação.
Só não vai reclamar que é o governo, que é o público, que é a situação financeira do país. Não. Claro que tem tudo isso, mas existem formas e formas de trabalhar. Tanto é que tem gente vivendo no mesmo país, com o mesmo público, com o mesmo governo, com a mesma política pública, com o mesmo financeiro, ganhando dinheiro, abrindo outra unidade. Por quê? Então, o curso Fatias de Sucesso, ele vai ajudar você, como dono de pizzaria, a entender a operação como um todo e começar a pensar em processo, começar a se estruturar, começar a parar de perder dinheiro com desperdício, fazer porcionamento, ter ficha técnica, ter ficha de custo, além de um produto incrível, massa, molho, borda, pizzas tradicionais reinventadas, produtos diferenciados, produtos tradicionais. Tudo isso no curso Fatias de Sucesso. Eu peguei todos os cursos que eu estudei, entendi o que faltava neles, juntei tudo e fiz um curso de 48 aulas para você, onde você vai entender construção de cardápio estratégico, controle de CMV, precificação correta, produtos inteligentes. E você vai sair do modo sobrevivência, com um monte de variedade, e vai entrar no modo posicionamento com lucro de verdade. O curso Fatias de Sucesso não é só um curso de pizza. Curso de pizza você pode comprar qualquer um do mercado. Agora, curso de como ganhar dinheiro com pizza, aí é o curso Fatias de Sucesso. 48 aulas, acesso vitalício. Enquanto a Eduz existir, vocês vão ter acesso ao curso. E outra, hein? Tá com bônus de 1 hora de mentoria comigo online, ao vivo. Você vai marcar a tua hora, a gente vai sentar e eu vou tirar todas as suas dúvidas. 1 hora de bate-papo. Ah, mas só 1 hora. Rende muito, acreditem. Em 1 hora eu tiro muita dúvida. Assiste o curso, marca todas as suas dúvidas, senta comigo online, ao vivo. Você vai ter 1 hora de mentoria online gratuita comigo. Ok? E você pode acessar o curso, acessar todas as aulas, passar para os seus colaboradores, assistir. Ai, R$ 133 por mês é muita grana. Tem certeza? Porque uma mussarela que você não porciona e o seu pizzaiolo coloca errado em cima da pizza, pode te custar mais de R$ 600 por mês. No lixo de desperdício, que o cliente come e não paga. O curso só custa R$ 133 por mês e vai te fazer entender a operação toda. Vai te fazer sair do modo só vendo pizza. Porque vender pizza tem muita gente vendendo. Agora é vender pizza com diferenciais. Conseguir não ser refém da operação. Conseguir criar os seus processos. Conseguir ter um produto de excelência. E ainda, de quebra, ganhar dinheiro de verdade com isso. Nenhum outro curso do Brasil vai te ensinar. Isso aí, gente, eu não tenho dúvidas, eu tenho propriedade para falar, porque eu já fiz todos esses cursos que vocês puderem imaginar, os baratos e os caros, já fiz todos, tá? Vai fazer 10 anos que eu tô nesse mercado. Antes de criar o meu curso, eu quis fazer todos eles para eu entender onde que eles estavam falhando. E é aí que eu entro. Então, o curso Fatias de Sucesso vai te dar o norte da sua operação, desde o plano de negócio. Tem 17 arquivos editáveis, entre eles ficha técnica, ficha de custo, plano de negócio. Gente, não é porque fui eu que criei não, mas o curso Fatias de Sucesso, sem dúvidas, e quem já assistiu, quem já presenciou esse curso, me confirma isso, é o melhor curso online de pizzarias do Brasil. Então, se você não tem, tá aí sofrendo, você tá perdendo dinheiro. Comentem aí, ó, lucro, para vocês receberem o link para conhecer o curso. Se inscrevam no canal, porque toda semana eu coloco novas aulas lá, ok? E não esqueçam que eu acredito que todo dono de pizzaria merece ser rico.